iniciar esta série de estudos sobre dízimos e ofertas. Este assunto quase não é falado dentro de igreja a título de estudo, né? Mas é na hora que vai se tirar a oferta, ou recolher os dízimos, que se dá uma palavra. Mas eu mesmo, durante todo o tempo que eu congreguei muito tempo, numa igreja só, mais de 15 anos, 20 anos, eu nunca tive um estudo a respeito disso. Dízimos e ofertas dentro da igreja de Deus acabou virando um tabu, porque condicionou-se, por causa até de muitos pastores, entre aspas, né? Porque há pastores e há lobos no meio do rebanho, dizendo-se pastores, que roubam e assaltam a igreja de Deus. E por causa de muitos, não é um nem outro, todos foram taxados de ladrões, de usurpadores. E muitas pessoas, muitas ovelhas, por serem ovelhas, reteram o seu dízimo e a sua oferta. E isso causou uma série de problemas, um problema muito grande para as ovelhas. Porque a palavra do Senhor diz que o dízimo é santo ao Senhor. Porque o dízimo e a oferta na casa do Senhor foi estabelecido muito antes da lei, né? Abraão já deu o dízimo a Melquisedeque e não existia nem lei ainda, porque de Abraão até a lei tinha quase 400 anos ou 400 anos. E isso causou um problema muito grande para as ovelhas, porque elas deixaram de ser abençoadas. Porque o que nós somos, né? Somos a igreja do Senhor e somos mordomos, na verdade, cuidadores de tudo que é de Deus, porque tudo é dele, né? A ele pertence tudo. Nós somos apenas mordomos. E se nós não entendermos este princípio da mordomia, né, nós não seremos fiéis jamais. Porque tudo é dele, por ele, para ele. Então, muitos falam em pagar o dízimo. Até em muitas partes aqui desse estudo, dos pastores, que eu peguei várias partes desses estudos, eles falavam isso e eu nem me atentei e acabei deixando. Pagar o dízimo. Na verdade, nós não pagamos o dízimo, né? Nós entregamos aquilo que é do Senhor, né? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre isso. Nós vamos começar a falar sobre os dízimos no Antigo Testamento, né? É um assunto muito bom, né? Principalmente para quem quer ser abençoado. Principalmente para que também você possa se desvencilhar de muitos estudos na internet, de muitas confusões na internet, em redes sociais, né? Porque quando se fala em ofertar e trazer o dízimo à casa do Senhor, já se levantam várias questões. Não, que não é para trazer dinheiro, era só alimento. Quando se instituiu o dízimo, só era alimento. Nós vamos ver tudo isso. O que era, o que não era alimento, era dinheiro, o que era para se trazer, né? E essas questões se levantam agora que temos a internet, porque antigamente não tínhamos. Hoje temos muitas pessoas, muitos incautos, desavisados, neófitos, entram nessas redes sociais, entram nesses debates na internet e acabam perdidos. Não sabe mais o que é certo, não sabe mais o que é errado, ele fica perdido, porque ele não tem por onde se nortear. Então eu achei bastante pertinente trazer esse estudo, né, baseado naquilo em que cremos, na fé que professamos, né? E hoje nós vamos começar a falar sobre isso, sobre os dízimos e ofertas na casa do Senhor a partir do Velho Testamento. Depois nós vamos trazer sobre o Novo Testamento, depois nós vamos falar sobre as ofertas, os holocaustos, tudo isso. Isso aqui é uma das tantas piadas que quando você abre a internet tem, né? Isso virou, dízimo e oferta na casa do Senhor, virou uma chacota, virou mesmo
piada mesmo, e eu falei, não, vou até trazer isso aqui, que eu achei também bem interessante, né, o que eles colocaram. Aí colocaram aqui, uma nota de 100, uma de 50, uma de 10, uma de 5, acho que isso aqui é uma de 2 e umas moedinhas, né? Aí a nota de 100 pergunta, esse fim de semana eu vou para Brasília, e vocês? Aí a de 50 responde, eu vou para o shopping. Aí a de 10 responde, eu vou para o bar. Aí começa a rir, né? Aí a de 5 diz, eu vou para o sorvete. E a de 2 lá no finalzinho diz, vou brincar com as crianças. As moedinhas lá, aí diz, não, nós vamos para a igreja. Né? Eu achei bem interessante isso, apesar de que nem todas as pessoas têm esse princípio, né? Mas no mundo aí fora, pensa-se que quando você vai trazer o dízimo, muitos nem dizimam, né? Quando você vai trazer a sua oferta, você traz o que sobra, o resto, né? Aí traz aquelas moedinhas, aquele troco que você recebe na padaria quando compra 2, 3 pães, recebe aquelas moedas e você pega e traz para a casa do Senhor, que é isso que se prega por aí, né? E é isso que virou dízimos e oferta na casa do Senhor, nesse mundão aí que não é evangélico, né? Aí eu quis trazer o dízimo, o verdadeiro significado da palavra no seu original, né? A palavra dízimo vem do termo hebraico maser, com o mesmo significado, dízimo. Em sua raiz, temos o termo Issaron, significa 10ª parte. Também o termo Ezer, que significa 10, e o termo Azar, ou Assar, né? Eu não sei hebraico, né? Eu meio portuguesado, né? Que com certeza não é assim que fala, mas como eu não sei hebraico, que significa dar o dízimo, dar a 10ª parte. Na raiz anterior temos desta palavra um termo muito interessante, que é asa, que é aqui, ó, né? Tirou o R e ficou só asa. Isso que significa fazer, fabricar, realizar. E também ma'aseh, que significa feito obra. Então, em toda a palavra, né, ma'aseh, que é um termo hebraico, toda ela você vai dividindo ela em tudo. Todo o significado dela, ou é a 10ª parte, ou é fabricar, realizar, fazer, a 10ª parte, 10ª parte. Então, todo o significado dela é isso. Então, não há o que se dizer. Dízimo, 10ª parte. Né? 10ª parte. Não é o resto, não é o que sobra, não é o que ficou lá. Aí, não vou levar agora. Não. É o dízimo, que é santo ao Senhor, que é a 10ª parte, né? De tudo. Devolver o dízimo é um ato de adoração. Mesmo antes que o dízimo pudesse ser reservado, tinha havido já um reconhecimento dos direitos de Deus. Aquilo que, em primeiro lugar, amadurecia dentre todos os produtos da terra, era-lhe consagrado. A primeira lã, quando as ovelhas eram tosquiadas, tirava-se aquela primeira lã, era para o Senhor. Depois, 90% que sobrava, aí era do cuidador da ovelha, do pastor da ovelha. O primeiro trigo, quando este era trilhado, era do Senhor. O primeiro óleo e o primeiro vinho eram separados para Deus. Assim também eram os primogênitos de todos os animais. Isso é tão interessante, essa parte aqui dos primogênitos. Quando nascia um animal, o primogênito era para o Senhor. E quando nascia dentro de uma casa, os filhos, né, pagava-se um resgate pelo filho primogênito. Aí, onde é que está isso? Lá em Números 18, 16. Tem até um estudo, depois eu vou até trazer, se eu tiver tempo, quando foi pago esse resgate aqui, e essa oferta foi dada quando Jesus nasceu. É um estudo bastante interessante, né? Que quase a gente também não vê falar sobre isso, mas foi pago
esse resgate, foi pago este resgate quando o Senhor Jesus nasceu. Em Números 18:16 diz assim: os que dele se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Então, aqui em Números 18:16, se estabeleceu que esse resgate, quando nascia o primogênito dentro de uma casa, se pagava o resgate, né? E nesse valor, 5 ciclos de dinheiro, em moeda atual, né? Em dólares, né? Que geralmente se coloca em dólares, porque é a moeda mais estável, né? É pago em uma soma de 5 ciclos de dinheiro. Nos Estados Unidos, em valor de hoje, este valor é 5 moedas de 50 centavos de dólar. Se pagava este resgate quando se nascia um primogênito em uma casa. As primícias deviam ser apresentadas diante do Senhor no santuário, e eram então dedicadas ao uso do sacerdote. Então, não pegava-se o dízimo da lã, ou do óleo, ou do vinho, ou do primogênito dos animais, e saía distribuindo no meio da rua, como muitas vezes eu fiz. Assim que eu aceitei Jesus, eu não aceitava muito esse negócio de dízimo nem de oferta. Já que é dízimo e oferta, eu dou onde eu quiser. Eu que vou determinar. Não sabia, não tinha ensinamento. Por isso que é importante ter ensinamento dentro da casa do Senhor. Não tinha ensinamento a respeito disso. Depois, com o passar do tempo, que você vai amadurecendo, vai deixando de ser menino e vai entendendo as coisas de Deus, vai aprendendo a palavra e vai você mesmo buscando, aí você vai compreendendo que você não pode fazer isso, porque quem administra o dízimo é o sacerdote. Por isso aqui era entregue no templo, era entregue para os levitas, né? Assim lembrava-se constantemente ao povo que Deus era o verdadeiro proprietário de seus campos, rebanhos e gado, que ele lhes enviava a luz do sol e a chuva para a semeadura e a ceifa, e que tudo que possuíam de sua criação, e ele os fizera mordomos dos seus bens. Eles davam, porque eles sabiam que tudo era de Deus, e como eles só eram mordomos, eles devolviam a 10ª parte. Né? E isso foi instituído não só no meio dos levitas, mas outros povos também aderiram a isso e faziam isso. O dízimo no Velho Testamento, parte 1. Para tudo Deus tem um plano. Para a criação, para a construção da arca, para a construção do tabernáculo, para a construção do templo, né? Teve um plano, enfim, para tudo que realizou. Deus também tem um plano financeiro para o sustento da sua obra. E qual é a parte que nos cabe nesse plano? Tudo tem um plano, né? Quando foi construída a arca, de onde é que veio o dinheiro? Caiu do céu? As madeiras, os materiais que foram usados, alguém trouxe. Deus tem um plano para tudo. E Ele providencia todas as pessoas que vão auxiliar, que vão trazer esses materiais para ser construído o projeto que Ele projetou. Né? Com tudo Ele tem um plano. E hoje não é diferente. Ele tem um plano para a sua igreja. E aí como é que vai fazer? Porque dentro da igreja de Deus há muitas correntes. Dentro de uma igreja, mesmo pequena como essa, você pensa que todas as pessoas aqui têm o mesmo pensamento a respeito de dízimo, a respeito de oferta, a respeito disso ou daquilo. E na verdade não. Muitas pessoas pensam que quando se fala em dízimo e quando se fala em oferta, é para encher os bolsos do pastor. É para fazer com que ele viva regaladamente, no luxo, ou assim ou assado. E isso está enraizado na mente das pessoas, tanto que quando se fala nisso, logo as pessoas falam, isso é teologia da prosperidade, isso é teologia da... E quando existia a teologia da prosperidade? No tempo do Antigo Testamento, era o quê? Hoje a teologia da
prosperidade. E antes era o quê? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Quando a Bíblia diz que o dízimo é santo ao Senhor, é santo ao Senhor. Não foi o homem que inventou isso. Não foi ele. Porque se fosse um homem que tivesse escrito ou a Torá, ou toda a Bíblia, ou os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros, o Pentateuco, como é que o homem vai escrever algo que coloca ele mesmo no inferno? Porque muitas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens, então ela não tem nenhuma validade, porque como foi o homem que escreveu, não tem nada de santo, não tem nada de Deus, foram simplesmente homens. Mas não entendem que foram homens inspirados por Deus. E se foram inspirados por Deus, a palavra dele é santa, é uma palavra inspirada. Porque como é? Basta nós olharmos para o nosso Congresso Nacional. Como é que deputados e senadores vão fazer e aprovar leis que vão contra eles mesmos? Porque muitas leis chegam lá e nunca saem da gaveta. Porque aquelas próprias leis que estão dentro das gavetas não vão favorecê-los. E quando não favorecem os seus interesses, as suas empresas, os seus ganhos milionários, é claro que essa lei não será editada, é claro que ela não será votada, é claro que ela não sairá da Câmara para o Senado, e muito menos para a sanção presidencial. Porque são leis criadas por homens que, se não cumprir o papel de beneficiários, ela não vai ter, não vai ser, você não vai vê-la publicada no Diário Oficial nunca. Porque são leis de homens, muito diferente da Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse, Deus jamais escondeu qualquer erro do homem. Ele mostrou quando Abraão mentiu, quando disse que Sara não era sua esposa. Mostrou quando Isaac mentiu, quando disse que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã, e por assim vai. Deus mostrou quando Jacó errou, todos os patriarcas e todos os homens. Mostrou quando Saulo errou muito, quando permitiu o massacre de Estevão sendo apedrejado ali. E veio mostrando todos os erros, porque o intuito de Deus é mostrar que o homem é falho e que por ele mesmo ele não consegue nada. Mas por Deus, em Deus, estando em Cristo, estando nele, tudo é possível. Então, quando muitas pessoas dizem que a Bíblia ela não tem nenhum respaldo de santidade, erram muito. Porque apesar de ter sido escrita por homens, foi escrita por homens inspirados por Deus. Então, quando a Bíblia diz que o dízimo é santo ao Senhor, é santo ao Senhor. Né? Quando nós entendemos isso, quando nós passamos a entender isso e incorporar isso, escrever isso nas tábuas do nosso coração, porque antigamente, quando a lei, no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei para Moisés, os mandamentos foram escritos em tábuas. Hoje não, hoje é escrito nas tábuas do nosso coração, né? Para não pecarmos contra o Senhor, né? Porque houve essa mudança. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. Então, tem que haver mudança. Tem que haver esse compromisso. E não só um compromisso de santidade. E não só um compromisso de fazer a obra como se deve, conforme o Senhor quer, não conforme as nossas astrologias, mas conforme Ele determina. Não só isso, mas sermos fiéis em dar a Deus o que é de Deus, devolver a Deus o que é de Deus. Não para que ninguém se enriqueça, apesar de que vemos, e é o que nós mais vemos, muitos pastores riquíssimos, em vez de estar cuidando do rebanho do Senhor, estão comprando fazendas e fazendas e se esbaldando aí através dos dízimos e das ofertas do povo de Deus. Por isso o escândalo, né? Por isso que ficou este problema tão sério. E somando-se mais
a este problema que já é enorme, né? Agora tem a internet, com todos esses estudos cheios de peçonha, cheio de uma influência satânica, querendo desvirtuar a palavra. Eles pegam uma passagem fora do seu contexto, pegam algumas palavras e começam a tecer uma série de estudos baseados numa frase, tirando do seu contexto original. Aí, por isso que aconteceu tudo isso, que está acontecendo tudo isso nas igrejas. Por isso que há tantas teologias, né, a respeito de dízimo e a respeito de ofertas. Uns são a favor, outros são contra, outros dizem que não é de Deus, outros dizem que é de Deus, e essa confusão toda. E nesses estudos, na medida do possível, eu vou trazer muitas passagens dessas confusões que há no nosso meio, né? E que tem prejudicado a igreja do Senhor grandemente. O dízimo de Abraão, né? Muitos dizem que o dízimo foi estabelecido através da lei. Aqui, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, símbolo de Cristo, não existia lei ainda, né? 400 anos ainda para frente que haveria a lei. Aqui, ele deu o dízimo a Abraão, a Melquisedeque. Vamos ver a passagem. E isso já era um costume. Em Gênesis 14, do versículo 18 ao 24, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Tudo. Quando ele diz aqui que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, ele deu de tudo. Aqui tinha dinheiro, aqui tinha animais. O que ele recebeu ali, daquele despojo ali de guerra, porque esse dízimo aqui, quando ele deu, daqui a pouco, eu nem vou entrar nisso aqui agora, deixa eu terminar de ler, depois nós vamos ver essa parte desse despojo de guerra, eu acho que já é o próximo slide. Nem vou entrar agora, porque senão fujo aqui do que eu quero falar nesse daqui. Tá? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E quando ele fala isso aqui, foi quando Abraão foi socorrer o seu sobrinho Ló e venceu os 5 reis. Já nós vamos falar sobre isso, vamos falar especificamente desse dízimo. Como é que foi que ele deu esse dízimo a Melquisedeque e por quê? E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Abraão aqui, ele já tinha consciência que ele era apenas mordomo, que o possuidor de tudo era Deus, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Como ele tinha vencido os reis que estavam lutando contra eles, né? Ele ia dar todo o despojo para ele, não aceitou. Julgando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Estes homens foram junto com Abraão socorrer o sobrinho dele e lutou contra esses 5 reis que estavam destruindo Sodoma e Gomorra. Aí quando o rei de Sodoma disse a Abraão que daria para ele todo o despojo,
ali, ele disse, não quero. Para que depois você não diga que me enriqueceu. Eu quero sim a parte que cabe aos jovens que estavam comigo na guerra. Só para eles, para mim não. A parte que eles comeram e a parte que tocam a eles, né? E assim foi feito. Depois nós vamos, no segundo ou terceiro slide, nós vamos falar sobre isso. É a primeira referência bíblica ao dízimo, porque muitos dizem que é da lei. Não é. Começa aqui, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E há muitos teólogos que dizem que este Melquisedeque é Sem, né? Nós não vamos entrar neste pormenor, porque isso dá muito pano para manga, né? A naturalidade da narrativa nos leva a crer que era esse um costume já estabelecido. De onde e de quem teria Adão aprendido a dar o dízimo? Não temos qualquer resposta na Bíblia. Parece-nos evidente que ele o fizesse instruído por Deus, assim como agiu em relação aos sacrifícios e demais atos do culto por ele praticados. A prática do dízimo é muito antiga. É tão antiga quanto a raça humana. Não era só Abraão que dava o dízimo. Não era só o povo de Deus ali que conhecia o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que dava o dízimo, né? Que entregava o dízimo. Os babilônios e gregos, e os romanos e árabes já pagavam o dízimo, porque era um costume. Grosch, o historiador sagrado, diz que o dízimo era reconhecido como uma porção devida a Deus desde as eras mais remotas. Até o ímpio reconhece isso. Reconhece que Deus, ele é o possuidor dos céus e da terra. E que o dízimo é dele. Tem que ser entregue a ele. Mas nós que temos a mente de Cristo, não entendemos isso. Qualquer estudozinho, qualquer levantezinho de falsa doutrina, a gente já vai por ela. Parece que nós já estamos querendo mesmo que seja daquele jeito mesmo, para não entregar a Deus o que é de Deus. E isso só tem prejudicado a nós mesmos. Porque Deus, você dando dízimo ou não dando dízimo, ele continua sendo possuidor dos céus e da terra. Ele continuará sendo dono do ouro e da prata, de todas as galáxias, de tudo que foi criado. Ele, né? Dá uma seguradinha nele ali, por favor. Os cartagineses trouxeram de Tiro esse costume e pagavam os dízimos regularmente. Dídimo, de Alexandria, diz que os gregos tinham por costume consagrar o dízimo. Já teve esse outro aqui, esse tal de Creso, esse doido, levou os filhos a baixar um decreto pelo qual daria o dízimo a Júpiter. Até esses endemoniados que seguem Satanás entrega e paga o dízimo a ele. E nós, que temos a mente de Cristo, prejudicando a nós mesmos, não entregamos a Deus o que é de Deus. Enquanto nós não entendemos isso, é impossível Deus nos abençoar, porque como isso tudo, o dízimo é santo ao Senhor, ele não vai poder, de maneira nenhuma, negar-se a si mesmo, negar a sua palavra para nos abençoar. Você pode até levar uma vida mais ou menos, mas a bênção que o Senhor tem preparado para aqueles que lhe são fiéis, essa com certeza, quem não segue esse princípio não terá. Porque Deus não pode negar a si mesmo, que é a sua palavra. Ele é o verbo. E quando diz que ele é o verbo, ele é a própria palavra. Né? E quando ele diz que é santo, é santo. Não há que entrar em debates, que é teologia disso, que é teologia daquilo, que é assim, que é assado. A Bíblia diz que é santo, é santo. E tem uma coisa, eu acho que o crente,
ele tem que crer. Crer. Se a palavra diz que é santo, é santo. Eu sou o tipo de pessoa o seguinte. A baleia engoliu Jonas. Está na Bíblia, né? Se tivesse dito para mim, lá na Bíblia, lá, que Jonas tinha engolido a baleia, eu também acreditava. Porque nosso Deus, ele faz isso e muito mais. O que é isso para ele? Ele é Deus. Ele fez tudo, ele faz tudo. Ele é Deus. Ele não é limitado como um de nós. Não é. Eu estava procurando umas ilustrações para o pastor e uma me chamou muito a atenção de um elefante. Diz que pegaram 3 pessoas, mas nunca tinham visto elefante, e taparam-lhe os olhos. E colocaram essas mesmas pessoas para palpar este elefante. Era um só, e 3 pessoas com os olhos vendados. Nenhum deles conhecia este animal. Aí chegou um, aí começou a palpar, aí ele falou, é o quê? Aí ele, é uma corda. Aí o outro apalpou, é o quê? É um muro. Aí o outro apalpou, isso aqui é o quê? É uma árvore. O interessante disso é que se você olhar pela ótica deles, pode ser tudo isso mesmo. Porque quem não conhece aquele animal gigantesco, quando vai pegar, um deve ter pegado no corpo, aquele corpo imenso, vai falar, é um muro, é mesmo um muro. E o outro deve ter pegado nas pernas, é uma árvore, não parece um tronco de uma árvore, aquelas pernas enormes. E o outro deve ter pegado na cauda, é uma corda. Assim é Deus. Nós não conhecemos Deus em sua totalidade. Nós conhecemos alguma coisa dele. Muito pouco. Muito pouco nós conhecemos de Deus. Muito pouco. Nós o conheceremos sim. E eu acredito o seguinte: nós o conheceremos quando estivermos lá com ele. E também eu não acredito que nós o conheceremos em sua totalidade. Não acredito. Eu não acredito que quando a gente chega lá, Deus vai falar de onde foi que ele veio, por exemplo. Quem é Deus? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sou. Não foi criado. Não nasceu de ninguém. E quando você começa a imaginar essa grandeza desse Deus que nós servimos, né? Eu estou falando tudo isso para poder falar sobre o negócio lá do Jonas, né? Porque muitos não acreditam, mas você é um imbecil. Não, não sou imbecil, não. E eu tenho cérebro, eu tenho um tipo, e os dois funcionam. Eu estou dizendo que se Deus quiser fazer com que o homem engula uma bala, ele engole. Porque ele é Deus. Aleluia. Não é impossível para ele. Aleluia. Ele criou tudo. Pegou o mais